Você já percebeu que às vezes a vida não dói, mas também não empolga? Nada parece grave, mas tudo parece vazio. A fé continua ali, só que sem aquele calor de antes. E isso gera culpa, porque você começa a se perguntar se perdeu algo que não sabe explicar. Na Bíblia, existe um momento em que Deus deixa de se manifestar no fogo, no terremoto e no barulho, e escolhe o silêncio. Esse momento marca uma virada profunda na história de Elias. Talvez o que você esteja vivendo hoje não seja esfriamento espiritual, mas um convite para sair da fé baseada em emoção e entrar em algo mais sólido. A pergunta é: você está preparado para encontrar Deus quando ele não faz barulho? Existe um tipo de vazio que não chega fazendo barulho. Ele não vem como tristeza profunda, nem como uma crise evidente. Ele não se apresenta como pecado, nem como afastamento consciente de Deus. Ele simplesmente aparece, discreto, quase educado. E talvez por isso seja tão difícil de identificar. Você continua vivendo, continua trabalhando, conversando, cumprindo suas responsabilidades, continua orando, ouvindo mensagens, mantendo hábitos que sempre fizeram parte da sua caminhada. Por fora, nada parece ter saído do lugar, mas por dentro, algo mudou. O que antes despertava entusiasmo agora não provoca quase nada. O que antes aquecia o coração, agora soa neutro. E isso gera um desconforto silencioso, porque você não sabe explicar exatamente o que perdeu. Só sabe que algo não é mais como era. É nesse ponto que a mente começa a criar hipóteses. Será que eu esfriei? Será que algo quebrou dentro de mim? Será que Deus se afastou? Será que eu fiz algo errado e não percebi? Essas perguntas não costumam ser faladas em voz alta, porque carregam culpa, mas elas se repetem internamente, dia após dia, como um ruído baixo que nunca desliga completamente. A maior dificuldade dessa fase é que ela não se encaixa nos rótulos comuns. Não parece depressão, mas também não parece plenitude. Não é dor intensa, mas também não é alegria. É como se a vida tivesse perdido o contraste. Tudo funciona, mas nada vibra. E quando isso acontece dentro da fé, o medo é ainda maior, porque fomos ensinados a acreditar que uma vida espiritual saudável precisa ser constantemente sentida. A Bíblia, porém, apresenta uma realidade muito mais honesta. Um dos homens mais usados por Deus passou exatamente por isso. Elias viveu um dos maiores picos espirituais já registrados. Ele viu fogo descer do céu. Ele experimentou uma manifestação clara, poderosa e pública da presença de Deus. Um momento que para muitos definiria toda uma vida de fé. Mas a história não termina ali. Logo depois do auge, Elias entra em colapso. Em 1 Reis, capítulo 19, o cenário muda drasticamente. O profeta que enfrentou multidões agora foge sozinho. O homem que viu o sobrenatural agora se sente exausto. E em um momento de extrema fragilidade, ele expressa algo que muitos só pensam em silêncio. Já basta, Senhor. Essa frase não nasce da rebeldia. Ela nasce do cansaço. Elias não perdeu a fé. Ele perdeu o ânimo. Isso é importante de entender. Porque nem todo esgotamento espiritual é sinal de afastamento. Às vezes, é sinal de sobrecarga. Às vezes, é sinal de transição. Elias não estava em pecado. Ele estava vazio. E o vazio, quando não é compreendido, costuma ser confundido com fracasso espiritual. É aqui que muitos erram a leitura da própria história. Quando a emoção diminui, a pessoa assume automaticamente que algo está errado. Quando o entusiasmo some, acredita que está regredindo. Mas a Bíblia mostra que, em certos momentos, Deus não retira sua presença. Ele retira o excesso de estímulos. Ele permite que o barulho cesse para que algo mais profundo possa ser construído. O silêncio, nessa fase, assusta porque ele expõe. Sem a emoção constante, sobram perguntas. Sem a empolgação, sobra verdade. E a verdade nem sempre vem acompanhada de sensações agradáveis. Ela vem com lucidez, com clareza, com confronto interno, e isso é desconfortável. Se essa fase não for compreendida, o risco é grande. A pessoa começa a correr atrás do que sente falta. Busca repetir experiências antigas, revive práticas esperando recuperar a mesma emoção.
força situações para sentir algo novamente. Confunde vida espiritual com estímulo emocional. E quanto mais tenta reacender o passado, mais frustrada fica. Porque aquilo que funcionava antes já não sustenta o que Deus está formando agora. Elias também poderia ter tentado reviver o Carmelo. Poderia ter ficado preso ao auge. Mas Deus não o levou de volta ao fogo. Deus o conduziu ao silêncio, não para puni-lo, mas para amadurecê-lo. Porque existe um tipo de fé que nasce no barulho, mas só se sustenta no silêncio. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Não um afastamento, mas uma transição. Não uma perda, mas uma reorganização interna. O problema é que, enquanto estamos dentro do processo, só conseguimos perceber o que foi retirado, não o que está sendo construído. A pergunta que fica, e que começa a abrir caminho para algo mais profundo, é simples e desconfortável ao mesmo tempo. Será que esse silêncio que você está vivendo é realmente o fim da sua fé? Ou é o início de uma maturidade que ainda não foi compreendida? Quando o silêncio se instala, ele não atinge apenas as emoções. Ele começa a mexer com a estrutura interna da pessoa. É como se algo estivesse sendo reorganizado por dentro, mesmo sem explicações claras. A mente continua tentando entender. O coração continua buscando referência, mas nada responde do jeito que respondia antes. E essa falta de resposta gera insegurança, porque o ser humano sempre foi treinado a interpretar a vida a partir do que sente. Elias também entrou nesse território. Depois de fugir, cansado e esgotado, ele se deita debaixo de uma árvore no deserto. Não há discursos, não há milagres, não há grandes revelações nesse momento. Há apenas um homem exausto, dormindo. E isso já ensina algo importante. Antes de tratar a fé de Elias, Deus cuida do seu corpo. Um anjo o toca, oferece alimento e descanso. Em 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 a 7, fica claro que o primeiro passo do processo não é espiritual no sentido místico, é humano. Deus reconhece o limite. Isso conecta diretamente com a vida moderna. Vivemos sobrecarregados, estimulados o tempo todo, cobrados por produtividade emocional e espiritual. Precisamos sentir, demonstrar, reagir. E quando o corpo e a mente entram em exaustão, a alma sente o impacto. Muitas pessoas interpretam esse cansaço como fraqueza espiritual, quando na verdade é apenas humanidade não respeitada. Eu mesmo precisei aprender isso. Houve um tempo em que eu achava que estar sempre disponível, sempre ativo, sempre empolgado, era sinal de maturidade. Só depois de quebrar internamente eu entendi que Deus não exige performance contínua. Ele exige presença verdadeira. Depois de se alimentar e descansar, Elias caminha 40 dias até Horebe. O número não é aleatório. 40 na Bíblia quase sempre aponta para processo, não para espetáculo. É tempo de formação. É tempo em que nada grandioso acontece por fora, mas tudo está sendo trabalhado por dentro. O silêncio não significa estagnação, significa gestação. E aqui acontece algo que muitos ignoram. Quando Elias chega à caverna, Deus pergunta: "O que você faz aqui?" Essa pergunta não é para informar a Deus. É para fazer Elias se ouvir. Muitas vezes, Deus usa o silêncio para nos levar a escutar aquilo que estamos evitando encarar. Enquanto o barulho existe, as perguntas ficam abafadas. Quando ele cessa, a verdade começa a emergir. Elias responde com frustração, sensação de abandono e comparação. Ele acredita que ficou sozinho. Ele olha para o cenário externo e conclui que tudo deu errado. Esse é um risco real dessa fase. Quando a emoção desaparece, a pessoa passa a interpretar a realidade de forma distorcida. A mente cansada cria narrativas exageradas. A solidão parece maior do que é. O fracasso parece definitivo. A esperança parece distante. A ciência explica parte disso. Estudos mostram que o cérebro humano, quando privado de estímulos constantes, entra em um estado de reorganização neural. O sistema dopaminérgico, acostumado a recompensas rápidas, começa a desacelerar. Isso gera uma sensação de vazio temporário. Mas esse vazio não é falha. É adaptação. O cérebro está aprendendo a funcionar sem depender de picos constantes. Espiritualmente, isso se traduz em algo profundo. A alma
está sendo ensinada a não viver refém de sensações. Eu precisei atravessar isso para entender que nem toda ausência de emoção é ausência de Deus. Houve momentos em que eu continuei fazendo tudo certo por fora, mas por dentro me sentia neutro. Nada empolgava, nada incendiava. E por muito tempo, achei que estava falhando. Só depois percebi que Deus estava me levando a um lugar onde minha fé não dependeria mais do que eu sentia, mas do que eu cria e vivia. Elias ainda não entende isso nesse ponto da história. Ele está no meio do processo. Ele ainda fala, reclama, justifica. E Deus não o corrige de imediato. Deus o escuta. Isso revela algo essencial. O silêncio de Deus não é indiferença. Ele escuta até aquilo que não sabemos organizar direito. Esse capítulo da jornada ensina que, quando o barulho cessa, Deus começa a tratar camadas mais profundas. Ele desmonta dependências emocionais. Ele desacelera a mente. Ele cria espaço para uma fé mais sóbria, mais firme, mais real. Não é confortável, não é rápido, mas é necessário. A pergunta que fica e que começa a preparar o terreno para a próxima etapa é direta. Você está disposto a permitir que Deus trate o que está por dentro, mesmo quando não há emoção nenhuma confirmando que algo está acontecendo? Existe um momento no processo em que o silêncio deixa de ser apenas estranho e começa a pesar. Não é mais só a ausência de emoção. É a sensação de que algo chegou ao limite. A pessoa não está em crise visível, mas internamente sente que não consegue mais sustentar o mesmo ritmo, a mesma expectativa, a mesma cobrança. É o ponto em que a alma, cansada de tentar entender tudo sozinha, começa a ceder. Com Elias, esse momento é explícito. Ele não disfarça, ele não espiritualiza o cansaço, ele não usa palavras bonitas. Ele diz o que sente do jeito que consegue. Já basta. Essa frase carrega um peso enorme. Não é um pedido de morte no sentido literal apenas. É a confissão de alguém que não vê mais sentido em continuar do mesmo jeito. É o limite emocional sendo alcançado. Muita gente chega nesse ponto sem perceber. Continua funcionando, mas por dentro está esgotada. Continua acreditando, mas já não encontra forças para performar a fé como antes. Continua obedecendo, mas sem entusiasmo. E isso gera culpa, porque a pessoa acha que fé verdadeira deveria ser sempre forte, sempre confiante, sempre vibrante. A Bíblia, no entanto, mostra que até os mais usados por Deus passam por esse colapso interno. Aqui acontece algo importante. Deus não repreende Elias por estar cansado. Ele não o acusa de falta de fé. Ele não o compara com versões passadas de si mesmo. Deus permite que Elias chegue ao limite, porque muitas vezes, só quando a alma admite que não aguenta mais, é que ela para de fingir que está tudo bem. Esse é um ponto de confronto suave, mas real. Não com acusação, mas com verdade. Existe uma diferença entre perseverar e se violentar emocionalmente. Existe uma diferença entre fidelidade e autoexigência excessiva. Elias foi fiel até o fim, mas o corpo e a mente cobraram a conta. E Deus não ignora isso. O ponto mais tenso da história não é o deserto em si. É a percepção de Elias de que ele se sente sozinho, incompreendido e aparentemente inútil depois de tudo o que viveu. Ele olha para o cenário e conclui que nada adiantou. Esse pensamento é perigoso porque transforma processo em fracasso, transforma espera em perda, transforma silêncio em abandono. Aqui cabe uma verdade que confronta sem ferir. Quando estamos cansados, nossa leitura da realidade fica distorcida. O cansaço não apenas drena energia, ele altera a percepção. Faz a pessoa esquecer o que já foi feito, o que já foi vencido, o que ainda está em construção. Elias esquece que não está sozinho. Esquece que Deus continua agindo. Esquece que ainda há propósito além daquele momento. Essa fase costuma gerar comparações injustas. Antes eu era assim. Antes eu sentia aquilo. Antes eu tinha mais fogo. E a comparação quase sempre termina em condenação pessoal. Mas Deus não mede maturidade pela intensidade da emoção. Ele mede pela disposição de continuar mesmo quando a emoção não sustenta mais. Existe uma frase que resume bem esse capítulo. O limite emocional não é o fim da fé.
É o ponto em que ela deixa de se apoiar em força própria. Quando a pessoa chega ao limite, algo começa a morrer. Não a fé, mas a ilusão de controle. Não o amor por Deus, mas a ideia de que tudo depende do que se sente. Nesse ponto da jornada, muitos tentam escapar, tentam se distrair, se ocupar, se anestesiar. Outros tentam forçar a espiritualidade, buscar experiências intensas apenas para não lidar com o vazio. Mas Deus não conduz Elias para mais barulho. Ele não oferece um novo espetáculo. Ele prepara algo completamente diferente. E é aqui que entra uma escolha silenciosa. Continuar fugindo do limite, ou permanecer nele tempo suficiente para que algo seja transformado. O limite pode se tornar um lugar de quebra ou um lugar de rendição. A diferença está em permitir que Deus encontre você ali, exatamente onde as forças acabaram. Talvez você esteja nesse ponto agora. Não em rebeldia, não em afastamento, mas cansado, sem energia para sustentar expectativas, sem vontade de fingir intensidade. Se for esse o caso, existe uma pergunta honesta que precisa ser feita, não para acusar, mas para abrir caminho. Você está tentando sobreviver a essa fase sozinho ou está disposto a deixar Deus te encontrar no seu limite? Se essa reflexão está tocando você de alguma forma, permanece aqui. Às vezes, continuar ouvindo já é um ato de fé maior do que qualquer emoção. Depois que a alma chega ao limite, algo começa a mudar. Não de forma brusca, não com um alívio imediato, mas com um ajuste silencioso. É nesse ponto que muitos esperam uma resposta grandiosa, uma experiência intensa, um sinal claro que devolva a sensação de controle. Mas Deus, quase sempre, escolhe outro caminho. Um caminho que não impressiona os sentidos, mas transforma as estruturas internas. Com Elias, isso fica evidente. Deus o leva até a entrada da caverna e começa a se manifestar. Primeiro vem um vento forte, capaz de rasgar montes. Depois, um terremoto. Em seguida, um fogo. Tudo aquilo que, aos olhos humanos, parece carregar a assinatura do poder divino. Mas o texto é cuidadoso em repetir uma frase que muda completamente a leitura da história. Deus não estava em nenhum deles. Isso confronta uma expectativa comum, a de que Deus sempre se revela no extraordinário, no intenso, no visível. Elias já tinha visto Deus agir assim antes. No Carmelo, foi fogo, foi impacto, foi resposta imediata. Mas agora, no momento mais frágil da sua jornada, Deus escolhe não se manifestar da mesma forma. Não porque perdeu poder, mas porque Elias já não precisava de espetáculo. Precisava de direção. Depois do vento, do terremoto e do fogo, vem algo quase imperceptível, um sussurro suave. Algumas traduções chamam de voz mansa e delicada. Outras descrevem como um som baixo, quase silêncio. É nesse momento que Elias cobre o rosto e sai da caverna. Não foi o barulho que o moveu. Foi o sussurro. Essa cena ensina algo profundo para a vida prática. Existe uma fase em que Deus deixa de falar com você através de emoções intensas e começa a falar através de convicções silenciosas. Ele não quer mais te empurrar, quer te conduzir, não quer mais te impressionar, quer te alinhar. Na vida moderna, isso se manifesta de formas muito concretas. A pessoa começa a perceber que decisões importantes não nascem mais de impulsos emocionais, mas de clareza tranquila. Que escolhas maduras não vêm acompanhadas de euforia, mas de paz. Que o caminho correto nem sempre anima, mas faz sentido. Isso é amadurecimento. Aqui entram aplicações práticas que mudam a forma de viver essa fase. A primeira é aprender a reduzir o excesso de estímulos. Se Deus está falando de forma mais sutil, o barulho constante dificulta a escuta. Silêncio intencional, menos distração, mais presença. Não como regra religiosa, mas como higiene emocional e espiritual. A segunda aplicação é respeitar o ritmo do processo. Elias não saiu do deserto correndo para resolver tudo. Ele ouviu, processou, obedeceu. Muitas pessoas travam porque querem sentir certeza antes de agir. Mas maturidade espiritual é agir com convicção mesmo quando a emoção não confirma nada. A terceira aplicação é entender que clareza não é urgência. Deus fala com Elias de forma direta, mas não apressada.
Ele dá instruções claras sobre o próximo passo, não sobre todo o futuro. Isso é libertador. Você não precisa entender tudo, só precisa ser fiel ao próximo passo. Nesse ponto, algo importante acontece. Deus não ignora o que Elias sente, mas também não o mantém preso ao sentimento. Ele acolhe, orienta e envia. Isso mostra que maturidade espiritual não é ficar parado no deserto, mas aprender a caminhar sem depender de estímulos. Muita gente confunde silêncio com estagnação. Mas, na verdade, esse silêncio é o ambiente onde a fé deixa de ser reativa e se torna intencional. Onde a pessoa para de responder ao que sente e começa a responder ao que sabe. Onde a presença de Deus deixa de ser medida por sensações e passa a ser reconhecida pela constância. Essa é uma esperança realista. Não promete que tudo vai voltar a ser como antes. Promete algo diferente. Promete uma fé mais firme, menos vulnerável às oscilações internas. Uma alegria menos explosiva, mas mais estável. Uma relação com Deus que não depende de circunstâncias favoráveis para existir. Elias não voltou a ser o mesmo homem do Carmelo. Ele se tornou um homem mais consciente, mais alinhado, mais preparado para formar outros. A fase do sussurro não foi uma pausa na história dele. Foi um ajuste de rota. Talvez você esteja exatamente aí, não esperando mais um fogo do céu, mas aprendendo a reconhecer Deus na quietude. Se for esse o caso, existe uma pergunta que ajuda a consolidar esse capítulo da jornada. Você está disposto a confiar na direção de Deus, mesmo quando ela não vem acompanhada de emoção nenhuma? Depois que o barulho cessa, depois que o limite é alcançado, depois que Deus muda a forma de se revelar, algo começa a se estabilizar por dentro. Não é um retorno ao entusiasmo antigo. Não é uma explosão emocional. É algo mais discreto, mais firme, mais difícil de explicar, mas profundamente transformador. A história de Elias não termina no sussurro. Ela avança para um amadurecimento silencioso. Deus dá direção. Mostra próximos passos, aponta pessoas, revela que a história não acabou ali. Elias descobre que não está sozinho, que ainda existe propósito, que ainda há continuidade. Mas agora ele entende algo que não entendia antes. Sua identidade não depende mais do auge que viveu, nem da emoção que sente, nem do impacto que causa. Ela está enraizada em Deus. Esse é um ponto decisivo, porque muita gente tenta atravessar a vida espiritual sustentando a própria identidade em experiências passadas. Eu já senti. Eu já vivi. Eu já fui assim, mas maturidade espiritual não é nostalgia do que passou. É fidelidade no presente. Elias não volta a ser o profeta do espetáculo. Ele se torna o homem do legado. Ele prepara outros. Ele caminha com mais sobriedade. Ele já não precisa provar nada. Essa é a alegria que nasce depois do silêncio. Não é euforia, não é empolgação constante. É uma alegria que não depende de circunstâncias. Uma alegria que não precisa ser estimulada. Uma alegria que não oscila de acordo com o dia. Ela simplesmente permanece. É o bem-estar de quem parou de correr atrás e aprendeu a habitar. Na vida real, isso se manifesta de forma simples, mas profunda. A pessoa acorda e não sente nada extraordinário, mas sabe quem é. Enfrenta dias comuns sem se sentir vazia. Vive desafios sem entrar em desespero. Ora sem precisar sentir arrepios para saber que Deus está ali. Decide com clareza, não com impulso. Caminha com constância, não com pressa. Essa nova alegria não chama a atenção, não faz barulho, não impressiona quem olha de fora, mas sustenta quem vive por dentro. Ela é a alegria de quem deixou de buscar emoções para confirmar a fé. A alegria de quem entende que Deus não se ausenta quando o coração está quieto. Pelo contrário, muitas vezes é nesse estado que ele está mais próximo. Essa fase também redefine como a pessoa lida com o mundo. Ela deixa de usar pessoas, atividades ou projetos como muletas emocionais. Não exige que tudo a complete. Não deposita no externo a responsabilidade de preencher o interno. Isso traz liberdade. Relacionamentos ficam mais leves. Expectativas ficam mais realistas. A fé deixa de ser reativa e se torna enraizada. Mas é importante dizer algo com honestidade. Chegar até aqui não é fácil. O caminho passa por confusão, por frustração, por silêncio, por limite.
passa pela sensação de perda. Por isso, muitos tentam evitar esse processo. Tentam anestesiar, tentam ocupar cada espaço, tentam reviver o passado. Só que Deus, em sua sabedoria, permite que certas coisas não funcionem mais. Não por crueldade, mas por cuidado. Porque Ele sabe que só aprendemos a depender dele de verdade quando paramos de depender do que nunca foi suficiente. Se você chegou até aqui ouvindo essa mensagem, talvez esteja vivendo exatamente essa transição. Talvez ainda não consiga chamar isso de amadurecimento. Talvez ainda doa. Talvez ainda confunda. Mas existe algo sendo construído enquanto você sente que nada está acontecendo. Suas raízes estão descendo mais fundo. Sua fé está sendo deslocada do terreno da emoção para o terreno da convicção. E isso muda tudo. A Bíblia não esconde esse processo. Ela mostra homens e mulheres que precisaram atravessar o silêncio para encontrar uma fé mais verdadeira. Não uma fé que reage ao que sente, mas uma fé que permanece no que crê. Não uma fé que depende de estímulos, mas uma fé que descansa na presença. A pergunta final não é se você vai voltar a sentir como antes. Talvez não volte. A pergunta mais profunda é outra. Você está disposto a viver uma fé que não precisa de barulho para existir? Uma alegria que não depende de circunstâncias favoráveis? Uma relação com Deus que permanece mesmo nos dias comuns, nos dias silenciosos, nos dias sem emoção? O desafio espiritual aqui é simples, mas exige coragem. Pare de fugir do silêncio. Pare de tentar preencher cada espaço com estímulos. Separe momentos reais de quietude. Não para sentir algo, mas para permanecer. Confie que Deus continua trabalhando mesmo quando você não percebe. Obedeça o próximo passo que já está claro, mesmo sem entusiasmo. Isso é maturidade. E quando esse processo se completar, você vai perceber algo com nitidez. Aquilo que parecia vazio era, na verdade, preparo. Aquilo que parecia perda era libertação. Aquilo que parecia silêncio era Deus te ensinando a viver uma alegria que não envelhece, que não oscila, que não depende de nada além da presença dele. Se essa mensagem falou com você, se tocou algo que você ainda não sabia nomear, fica aqui um convite simples. Inscreva-se no canal para continuar caminhando com conteúdos assim. Compartilhe com alguém que está vivendo esse mesmo silêncio. E se quiser, escreve nos comentários o que mais falou com o seu coração hoje. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outros escolhidos que também estão atravessando esse processo. Às vezes, o maior milagre não é o fogo que desce do céu. É a fé que permanece quando tudo fica em silêncio.